Olá, amigos do Cartaz da Cidade, tudo bem? Eu tenho 3 recadinhos para dar para vocês agora. Primeiro, daqui a pouco estaremos colocando mais um programa no ar e você vai estar tendo a oportunidade de acompanhar essa exibição aqui no nosso canal. Segundo recadinho, clica no inscrever-se e clica no sininho, porque quando você se inscreve no canal e clica no sininho, você recebe as notificações dos lançamentos dos nossos programas, valorizando ainda mais toda a programação do Vale do São Francisco para o mundo e trazendo para você também as informações do mundo para o Vale do São Francisco. E o terceiro recadinho também muito importante é que a gente tem que valorizar os anunciantes dos programas do Cartaz da Cidade. Sem eles, nós não teríamos condições de estar juntando as informações necessárias para levar até vocês. Então, todas as propagandas que nós colocamos aqui antes dos nossos programas, durante e depois dos programas, são para valorizar a esse grupo de empreendedores, a esse grupo de pessoas que realmente valorizam o que é aqui da região. É por isso que todos os anunciantes são anunciantes locais. Nós não temos propagandas de outros ambientes que não seja aqui do Vale do São Francisco, até para poder mostrar ao mundo que esses empresários confiam e acreditam realmente no trabalho do Cartaz da Cidade. Por isso, nós somos muito gratos a todos eles. Então, a partir de agora, fique ligado, porque estaremos exibindo mais um dos programas do Cartaz da Cidade. Forte abraço. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão. Atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote. E no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria. A melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale. Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Vale em Cartaz e o tema dessa semana é um tema importantíssimo, é o tema do luto. Vamos falar sobre a perda, sobre o luto, sobre a superação, as fases desse luto. É um tema importante, é um tema que traz à luz todos os sentimentos que envolvem aí essa perda desse ente querido, dessa pessoa importante na vida de cada um. E hoje eu tenho como convidado o pastor Diogo Agostinho, isso da Igreja Batista Memorial da Coab Maçangano em Petrolina. Ele veio aqui contribuir, falar sobre a influência, a importância da orientação, do acolhimento espiritual a essas pessoas que passam por esse processo do luto. Pastor Diogo, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito ter aí aceitado o nosso convite e estar conosco hoje aqui no programa Vale em Cartaz, do Cartaz da Cidade. Muito obrigado, Iana. Quero também saudar a todos que estão nos vendo e dizer que é um prazer poder estar aqui para falarmos de um assunto tão importante. É verdade. E nós vamos iniciar o nosso Vale em Cartaz aí no primeiro bloco, falando justamente sobre o luto, a dor da perda. E nós conversamos com Lucinha Mota, um caso bastante conhecido aqui na região, o caso da perda da sua filha, a Beatriz Angélica. E falamos também com a Carolina Pereira, que acompanhou ali os últimos momentos da mãe, que estava acamada, que estava doente, e ela acompanhou até o último momento. Já foi um outro momento de luto e de perda, diferente de Lucinha Mota, e conversamos com a psicóloga Ramessa Tenório, que falou sobre o luto e os processos do luto, porque o luto ele tem tem etapas, a serem podemos dizer, vencidas pela pessoa, pelo cidadão, pelo ser humano. Então, vamos acompanhar a reportagem. 10 de dezembro de 2015. A voz de um pai que, desesperado, procura pela filha. Beatriz!
Um evento que deveria trazer marcas de alegria, mas que deixou dor. Beatriz Angélica Mota foi morta com 42 facadas em uma festa de formatura, na quadra de um colégio particular em Petrolina. Tiraram Beatriz da gente. É uma dor que não tem nome, né? Existe um órfão, mas eu não sei que nome dá para isso que fizeram com Beatriz para a nossa família, né? Então, a gente tenta sobreviver, um dia após o outro. Para a gente, todo dia é 10 de dezembro de 2015. Com apenas 7 anos, a menina Beatriz teve sua vida, história e sonhos interrompidos pela crueldade. Não poder garantir a Beatriz realizar os seus sonhos, de certa forma também, nos machuca muito, né? Porque nós achávamos que nós estávamos no lugar mais seguro naquele momento, que era a escola dela. Ali era a extensão da nossa casa. Beatriz, ela praticamente nasceu dentro daquele colégio. Ela começou a estudar lá com 2 anos de idade. Então, pra gente ali era o lugar mais seguro do mundo. E por questão de segundos, uma necessidade de beber água próxima a gente, alguém orquestrou e tirou a vida dela. O crime ainda segue sem respostas. A família ainda sofre com a perda, uma dor que marca a ausência de alguém que não volta mais. Lidar com a perda é um processo individual e singular, que envolve uma série de sentimentos. Só quem passa por essa situação sabe o significado e a dor que a ausência traz. A gente não quer perder, a gente não está preparado para perder. O nosso humano nos faz muitas vezes ser egoísta, né? Mas eu não poderia ter a minha mãe do meu lado, ela doente. Lógico que eu queria que ela viesse para casa bem, com a saúde que ela sempre teve. Perder um pai, uma mãe ou um filho é um dos maiores medos de grande parte das pessoas. Apesar da morte ser uma experiência universal em que todo mundo vai passar, ainda assim não estamos preparados para lidar com a falta de alguém que tanto amamos. O luto não só está relacionado à morte, qualquer outra ausência inesperada pode fazer parte do processo de luto. O luto, ele é um processo psicológico decorrente de uma perda significativa de um vínculo. Ele vai ser um conjunto de comportamentos, de emoções, de sentimentos que a gente vai vivenciar a partir da perda de alguém, de um vínculo que não exatamente vai estar associado à morte de uma pessoa, mas pode estar associado também à ruptura de um evento ou de como eu posso falar, de um relacionamento. Então vamos dizer, uma pessoa que perde o emprego, ela pode vivenciar um processo de luto. Respeitar a vivência de luto do outro é uma das formas de ajudar quem vive esse momento difícil e delicado. A gente precisa primeiro respeitar esse momento e respeitar o nosso modo de vivenciar um luto. Vão ter pessoas que vão falar muito sobre isso, que vão buscar apoio, que vão buscar ajuda. Tem outras que vão se isolar. E é muito importante que a gente possa buscar entender também esse processo de luto. Até porque a gente busca muito julgar tanto o luto de outras pessoas como até o nosso. Então é isso, pastor Diogo. O luto, né, é um tema bem sensível, emocionante. Todos nós já passamos por essa etapa, por essas fases, por essa questão, né, da ruptura, da perda. E como a psicóloga mesmo falou, né, nem sempre se trata somente da morte de alguém, né, mas é uma ruptura, algo que a quebra de um vínculo em dado momento aí na vida do ser humano. Nós decidimos fazer discutir essa temática, né? Principalmente por causa dos últimos 2 anos, a gente vivenciou muitas perdas devido à pandemia do coronavírus e decidimos aí levar uma orientação para as pessoas como elas devem proceder, procurar ajuda, né? E entender que isso é um processo e que não deve haver julgamentos.
O senhor viu aí também que tem a questão, né, do acolhimento espiritual. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão aí do luto diante do acolhimento, da orientação espiritual aí para as pessoas. Ok. Eu gostaria de iniciar dizendo, acho que uma fala que nós ouvimos, que nós não estamos preparados para a morte. É verdade. Não existe morte fácil. Não existe esse ou aquele que lide bem com a morte. Isso não é algo natural nosso. E como pastor, eu vou trazer aqui sempre algo da Bíblia, né? Para que a gente consiga perceber, pelo menos na minha temática, na minha forma de ver, como é que se vê a morte. Então, biblicamente, a morte não é uma criação de Deus. Deus criou a vida. Quando nós abrimos a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, nós vemos o capítulo da criação. E Deus criou todas as coisas, mas Ele não criou a morte. Quando nós chegamos no capítulo 2 de Gênesis, Deus dá uma orientação a Adão. E Ele diz assim: Adão, existe uma árvore no meio do jardim, que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não coma dela, Adão, porque se você comer, certamente morrerá. Então, a partir da decisão de Adão, biblicamente, de comer dessa árvore e ser independente de Deus, inicia-se esse processo, esse evento que nós estamos lidando hoje, que é a morte. Inclusive, no capítulo 4 de Gênesis, nós temos, digamos, a primeira morte biblicamente registrada, e ela vem entre um conflito de dois irmãos. Sim, ela vem entre uma situação de inveja e que um irmão chega a tirar a vida do outro. E aí, talvez, o primeiro luto que a gente tenha no registro bíblico é o luto de uma mãe, e condiz muito com o que nós vimos na matéria, de uma mãe que perde o seu filho. E é um luto muito tenso, porque ao mesmo tempo que ela tem esse luto da perca de um filho, ela tem o sofrimento de um outro filho que ocasionou isso. Verdade. Então, você imagine o que Eva sofreu, o que Adão sofreu nesse ambiente todo. Verdade. Se nós não estamos preparados para a morte, né? Tem um texto bíblico, Iana, que ele é muito claro, mas ele é muito duro da gente associar ele, mas diz assim, no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz assim, que o salário do pecado é a morte. Então é como se fosse assim, a consequência do pecado, o resultado do pecado. Dessa decisão, né? Outra referência a essa decisão que foi tomada logo no início da criação. Mas a boa notícia é que Deus, ao saber que nós não estamos preparados a lidar com a morte, em resposta à morte, Ele nos traz uma promessa de vida. Que é a vida após a morte. Isso. Então, Deus não criou a morte, Ele criou a vida. O homem, como resultado do seu pecado, está experimentando a morte. E Deus, mais uma vez, Ele promove a sua ideia inicial, que é a vida. Que é a vida. Agora, interessante, Ana, que Deus promove a vida através da morte. Vê como essas coisas se entrelaçam. Porque para que a gente possa encontrar essa vida, Deus envia o seu Filho, Jesus, e Ele precisa enfrentar a morte na cruz para que, havendo a ressurreição, que é a vitória sobre a morte, a vida eterna agora alcance toda a criação de Deus. Então eu poderia dizer a você que se tem alguém que também entende de luto, é Deus. É Deus, é verdade. Deus vivenciou esse luto ao ver o seu filho enfrentando a morte de uma forma voluntária para a salvação de toda a humanidade. A partir desse evento,
da morte e ressurreição de Cristo. Agora nós temos uma nova informação a respeito da morte. A esperança que Deus dá, na verdade, é uma resposta a esse luto, né? Essa é a melhor palavra. É a esperança. É a esperança. Então, o senhor relatando aí, eu vi, nesses eventos que se entrelaçam, eu vi esperança de um lado, esperança de outro. Isso. Então, como lidar com a morte? Como enfrentar essa situação que é tão estranha para nós, tão difícil, e a reação natural nossa é o choro, é a dor, é a saudade, mas dentro disso existe essa palavra que você colocou muito bem, que é a esperança. A esperança de uma vida eterna. Então, há um outro texto bíblico muito conhecido, que está em João, capítulo 3, versículo 16, que o próprio Jesus fala para um outro personagem chamado Nicodemos, e ele diz assim: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, no final, nós lidamos com a morte com a esperança da vida eterna. Essa é a mensagem bíblica a respeito da morte. A morte, ela é uma certeza. Há um ditado comum, do senso comum, que diz que a única certeza que temos na vida é a morte, né? E as pessoas brincam um pouco com isso, dizendo que todos nós estamos nessa fila, né? Umas brincadeiras até um pouco difíceis. E as pessoas brincam dizendo assim: nós só não sabemos qual é a senha. É até complicado, né? É até sombrio. É um pouco sombrio. De qual é a nossa senha. Mas é um assunto, Iana, que nós um pouco que evitamos de falar, mas ele é tão certo em nossas vidas que nós precisamos aprender a lidar com isso. Aprender a conversar. Então, a melhor forma de entender uma esperança para isso é vendo que Deus nos deu essa alegria de saber que existe uma resposta para isso. Deus deu uma resposta para essa situação, nos providenciando essa esperança da vida eterna através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus. E eu acho que esse conceito é um dos motivos que ajuda as pessoas, né, a superar, a entender, né, até mesmo ter um conforto, né, desse momento que a gente passa e que todo mundo vivencia e que é tão complicado. Como o senhor mesmo disse, nós temos a certeza da morte, né? Nós sabemos que vamos passar em algum momento, mas a gente ainda assim, quando encontra esse momento, a gente ainda tem o sofrimento, tem, né, aquela dor. Mas eu acredito nisso, que a esperança, né, a esperança de uma vida após a morte, a esperança, tem algumas culturas que diz que a gente vai encontrar, né, aquele ente querido numa outra vida. Então, enfim, eu acredito que toda essa esperança aí nos ajude a confortar, a criar aí e seguir em frente, né? Inclusive, a gente conversou com o Vitor Barbosa, ele perdeu a mãe agora pela Covid esse ano e encontrou justamente na fé e nas atividades físicas força para continuar, para seguir, e ele fez com que a morte dela não passasse em vão e que ele seguisse a vida dele. A gente também conversou com o Padre Antônio Moreno, né, que falou das questões, como a Igreja Católica ela acolhe essas pessoas, né, lida com essa temática da morte, do luto. E também tivemos a entrevista do pastor Diogo, que já está conosco, já é um parceiro. E toda essa temática, essa conversa sobre a fé, eu acho, na minha opinião, muito importante. Eu estou vivenciando um luto, né, aí já tem 30 dias que essa pessoa importante partiu, e eu particularmente tenho
me agarrado, tenho me segurado na fé, nessa promessa da vida eterna, que o nosso ente querido está bem melhor lá, né? E desse possível encontro aí, mais tarde ou até mais. Então, eu particularmente acredito que a fé, a orientação espiritual, ela é um conforto muito importante. A gente vai acompanhar essas entrevistas. Uma doença imprevisível, que até hoje mexe com a realidade de todo o mundo. No Brasil, mais de 606 mil pessoas perderam a vida pela Covid-19. Um vírus que tirou vidas, histórias e sonhos. Lucinês, de 51 anos, foi uma das vítimas. Seu filho Vitor tem buscado forças para lidar com a dor da saudade. A pior coisa pra mim foi quando eu vi ela no caixão, né, cara? Que a gente vê aquele momento ali, sabe que ela não vai poder voltar com a gente. Mas minha mãe me deixou legados, né? E é isso que importa, me viu crescer, me viu construir, casar, vir pro meu próprio negócio, então isso me conforta. O processo de luto tem sido doloroso, mas Vitor procura manter a cabeça erguida. A rotina é dividida entre a família, o trabalho e a prática de atividade física. Levantei minha cabeça, minha família precisa de mim, né? Então eu não podia baixar a cabeça naquele momento. Então eu precisei ser forte. Não deixei transparecer muito, mas o soldado ficou ferido, essa é a realidade. A perda, por si, ela vai ser muito dolorosa. Ela vai ser desorganizadora, ela vai ser devastadora muitas vezes. O processo é que, depois de um tempo de sofrimento, com a elaboração desse sofrimento, que aos poucos vai se apresentando de formas diferentes, a gente consiga elaborando e seguindo a nossa vida. Não de uma hora para outra, mas indo aos poucos, dando passos por volta disso. Algumas religiões buscam explicar às pessoas o conceito da morte, muitas vezes considerando a vida como uma passagem em que é possível continuar a existência de outra forma. E nós, na Igreja Católica, como nós cremos na ressurreição, né, Jesus ressuscitou, e todos que creem em Cristo e procuram seguir os caminhos de Jesus também, segundo a nossa fé cristã, nós todos morreremos e ressuscitaremos para a vida eterna. Nós nos baseamos muito no que Cristo fez. Há um evento bíblico de quando Jesus sofreu um momento desse de morte com pessoas queridas próximas a ele, e uma história muito conhecida de Lázaro, e ele fez questão de sofrer a dor das irmãs de Lázaro, e tem um versículo bíblico que diz que Jesus chorou, então nós choramos junto com as pessoas, mas ao mesmo tempo Jesus disse a essas irmãs que ele era a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele cresce, ainda que morresse, viveria. Então, pastor Diogo, nós vimos aí a história do Vitor, né? A mãe dele, muito nova, faleceu aí do Covid. Como eu comentei, essa pandemia, ela veio de uma maneira violenta, intensa, né? Nós já não estávamos preparados para a morte, uma morte, e tantas mortes assim, que realmente comoveu a sociedade e tornou a sociedade, né, um espaço de luto. Eu não vou dizer eterno, porque eterno só Deus, mas um espaço de luto quase que constante. E é importante a gente falar sobre como essas pessoas buscam a superação, né? O Vitor se baseou na família, na atividade física, e como ele bem falou, as pessoas que partem deixam legados, né? E a gente eu acredito que a gente deve sim se inspirar nesses legados para seguir em frente. Mas como bem o padre Antônio Moreno falou da ressurreição, né, e o pastor Diogo falou que o próprio Jesus viveu o luto. Eu queria que o senhor explicasse aí mais um pouco sobre essa questão do luto do próprio Jesus. Então, eu disse antes que Deus enfrentou o luto, né? Mas o próprio Jesus, ele enfrentou o luto. E vendo Jesus enfrentar o luto, Iana, nos remete à ideia de Deus de ter vindo à Terra para vivenciar tudo que nós experimentamos a nossa nessa humanidade, vida. Né? Deus poderia ter dito assim: olha, eu não inventei a morte,
A morte é resultado do pecado e da distância que vocês decidiram viver de mim. Então agora se virem. Fiquem aí com o que vocês inventaram. Deus não fez isso. Ele disse assim, não, eu vou exatamente para onde vocês estão e o que vocês estão vivenciando, eu vou vivenciar junto. Então a vinda de Jesus e o tempo que ele passou entre nós nos mostra esse amor que Deus tem por nós em querer experimentar o que nós estamos experimentando hoje. Inclusive a dor e o sofrimento. Inclusive a dor e o sofrimento. Você compartilhou aqui que está passando por um processo desse e eu acho que é importante você pensar que o próprio Deus, antes de você, ele fez questão de experimentar esse sentimento para que você pudesse ter a companhia dele e saber que ele se interessa pelo seu sofrimento. Verdade. E aí eu queria colocar uma questão importante, que às vezes as pessoas imaginam que a ideia é fugir disso, fugir da morte, ignorar a morte, vencer, mas vencer driblando a morte. E hoje nós temos uma cultura e uma sociedade que tenta, digamos assim, prolongar a vida. Verdade. Então nós temos produtos para poder ajudar a nossa pele, ajudar o nosso corpo, e a gente vai, parece que, falando para nós mesmos que nós podemos ser imortais. E a gente vai tentando esticar esse momento aqui. Esticar para poder dizer... Inclusive tem aqueles filmes, aquelas ideias da fonte da juventude, né? Dessa vida que se prolonga. E isso acaba sendo uma mentira para nós, porque, como nós dissemos antes, a morte chega. Então, algo que é importante é nós entendermos que vamos lidar com isso, para que a gente consiga saber a forma correta de lidar com isso. Então, por exemplo, eu vou dizer algo muito cruel agora, tá? Mas é uma verdade. Então, os meus pais vão falecer. Isso é uma coisa muito cruel. Muito cruel. Muito cruel da gente poder lidar. Né? A minha esposa vai falecer. Os meus filhos vão falecer. E eu estou falando para mim, para poder não falar para você, porque eu sei que vai ser doloroso. Né? Dizer isso para você ou falar isso para alguém. Porque também é complicado você ouvir isso. Mas é uma verdade. É uma verdade. E se é uma verdade, nós precisamos, ao invés de fugir dessa verdade, aprender a lidar com essa verdade. Nessa história de Jesus, ele sofreu o luto de Lázaro, que era um amigo. E Lázaro tinha duas irmãs. Elas se chamavam Marta e Maria. E nesse texto de João capítulo 11, Jesus tem um encontro com as duas. E é muito interessante, Ana, porque Marta, ela é mais racional. E ela chega para Jesus meio que dizendo assim, Jesus, se você estivesse aqui... A minha perda se chama Marta. Pronto. Então... Marta, não te preocupes. A fala de Marta e Ana é assim, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É como se fosse assim, Deus, eu não aceito essa perca, eu não quero vivenciar isso. Isso é algo que eu estou muito chateado e, inclusive... Questionou, inclusive, né? Existe uma teoria psicológica das fases do luto, né? E eu dei uma pescadinha aqui, não é a minha área, mas elas são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por último, a aceitação. Então, nós temos, digamos assim, essa primeira tendência de Marta, de dizer assim, não é possível, não acredito, não aceito. É um sonho, eu vou acordar, vai voltar, sabe? O problema é quando essa nossa reação, ela se estende. E a gente briga contra a realidade. Verdade. Então, Maria,
ela já tem uma reação diferente. É muito interessante esse texto. Maria parece que era aquela pessoa que ela abria mão do que ela sentia para poder se dedicar mais a Cristo. Então, ela veio com uma reação para Jesus. Quando Marta veio, o texto não diz que Jesus chorou. Mas quando Maria veio, Iana, aí tem esse texto tão legal da Bíblia que diz que Jesus chorou. É um versículo pequenininho, João 11:35. Eu até ensino, já anotei aqui. Eu ensino para o meu filho e digo, olha, quando alguém te perguntar se você sabe um versículo, ele tem 7 anos. Diz assim, Jesus chorou, João 11:35. Mas olha que situação emocionante. Jesus viveu o luto de Maria. E eu queria dizer a você e a todos que estão nos ouvindo que a ideia bíblica é essa. Deus vem ao nosso sofrimento e sofre conosco. Ele não evita essa dor, porque essa dor não é evitável. Essa realidade, ela não pode ser extinguida. Eu não posso te prometer, Iana, que as pessoas que você ama não vão falecer. Eu não posso te prometer que você não vai falecer. Mas eu posso te prometer que na dor que você vai enfrentar, se você quiser a companhia de Deus, Ele estará ao seu lado. Como Jesus esteve ao lado de Maria. E Ele usou esse evento para nos dar essa informação tão preciosa que o padre disse na sua entrevista. Ele foi lá no túmulo, ele mostrou que existe um poder maior que a morte, ele trouxe Lázaro à vida, depois ele vivenciou essa própria experiência, e há um texto bíblico lá em Apocalipse capítulo 1, que diz que Jesus tem nas suas mãos a chave, o poder da morte e do inferno. Olha que coisa maravilhosa. Então nós podemos, como Maria, ir até Jesus e dizer assim, Jesus, o meu coração está doendo, eu estou com saudades, eu estou sofrendo, o que o Senhor pode fazer por mim? E aí Jesus vai dizer, eu estou sofrendo junto com você e quero lhe acolher. Você não está só, né? E aí... Isso é importante. Nós cremos, uma coisa maravilhosa também que eu tenho que compartilhar aqui, nós cremos num Deus trino, tá? Um Deus que é Pai. Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito Santo. E Ana, esse Deus Espírito Santo, ele tem uma função muito bacana, que é a função de consolar. Ele é o Consolador. Então, olha só, quando esse Deus Espírito Santo, é meio complicado entender isso, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quando esse Deus Espírito Santo entra em ação em nossas vidas, de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, nos vem um consolo, um conforto, sabe? Que a gente não... Uma paz que a gente não consegue explicar. Acabei de pensar isso, um sentimento de paz que a gente não tem como explicar. De onde é que vem? Exatamente. Humanamente falando, é o desespero que toma conta de nós. Mas divinamente falando, nós podemos sim experimentar esse consolo e esse conforto vindo de Deus que nos ama. Isso é muito importante. Por isso esse programa está sendo tão importante, para a gente aí ver o nosso conforto, entender que sim, existe como passar por essas fases, passar por toda essa situação, essas etapas aí do luto, da dor e da perda. E nós também buscamos aí como acontece, como as pessoas veem essa morte, essa passagem, através aí de outras culturas, né, outras religiões, e a gente fez um panoramazinho na TV Brasil, né, que fez uma reportagem completa sobre isso, entrevistou vários representantes dessas religiões, e a gente vai acompanhar agora aí para encerrar o nosso Vale em Cartaz. A gente vai ver como as pessoas veem aí pelo mundo, em outras religiões, pelo mundo não, aqui no Brasil mesmo, em outras religiões, essa passagem, a morte, a perda, a dor. Lembrando que a gente tocou nesse assunto do luto, a temática veio essa semana, porque esta semana foi o dia 2 de novembro, dia de finados,
né, em que algumas pessoas, algumas culturas, algumas religiões, elas aí lembram a morte de seus entes queridos e homenageiam. E aí a gente vai ver também como é que isso acontece em outras religiões, em outras culturas. Vamos dar uma olhadinha? Voltamos a falar sobre o Dia de Finados. A tradição de visitar os cemitérios é ligada ao catolicismo, mas cada religião lida de uma forma diferente com a morte. Um assunto que envolve tristeza, mistério e até medo. Já que não é possível evitar a morte, cada um aprende a conviver de uma maneira com ela. E muitos encontram o alento que precisam na religião. Este sacerdote do Candomblé de Angola explica que nas religiões afro, a morte é um acontecimento natural no ciclo de existência humana e que os ancestrais que já morreram são sempre lembrados e invocados como vivos. O ser, quando ele vai se individualizar nessa existência, nessa terra, aqui no Inche, no Aie, ele precisa nascer para assumir essa forma. E quando ele cumpre o seu ciclo, ele volta, e para isso que se chama de morte, mas não é fim. Para a gente não tem conceito de morte. Todos, inclusive a forma, ela se transforma em outras vidas, em outras bilhões de vidas. O corpo, ele não vai acabar. Para os evangélicos, a morte também não é o fim, mas uma passagem para uma nova etapa. Depois de morrer, a pessoa é julgada e pode ir tanto para o céu quanto para o inferno, de acordo com o que praticou em vida. Já a doutrina espírita não acredita no inferno. Quando o corpo morre, o espírito, ainda vivo, vai para as chamadas cidades espirituais, para se preparar para a próxima encarnação. Nós encaramos a morte como uma questão muito natural. É claro que quando alguém que nós amamos parte, quando desencarna, ou seja, quando o espírito sai da carne, a questão da saudade vai haver, não vai deixar de haver saudade, uma certa angústia, uma certa aflição, lágrimas vão correr com certeza. No entanto, para nós, o ser, a personalidade, continua vivo, ou seja, quando eu morrer, a personalidade Jack continuará viva em um outro local. Então nós sempre temos este acalento, que todos que partem continuam vivos, estão distantes em um local que nós não conseguimos enxergar. Os budistas também acreditam em reencarnação. Para eles, após a morte, o espírito volta em outros corpos. O ciclo termina quando o espírito se liberta dos karmas. Para isso, é preciso praticar o bem e purificar o pensamento. O costume de visitar os túmulos de parentes e amigos que já morreram no dia de finados vem da tradição católica. O sacerdote da Catedral Metropolitana de Brasília acredita que a morte não é o fim de tudo, mas o início de uma nova vida no reino dos céus. O dia de finados é um dia de muita saudade. A gente não pode dizer que é um dia de alegria, porque faltaria com respeito com as pessoas, né? Que muitas vezes ainda sofrem por aqueles entes queridos que já partiram. É um dia onde a gente celebra assim a esperança da ressurreição. Um dia vamos nos encontrar com todos na pátria celeste. O intuito de celebrar o dia de finados é vivenciar assim a memória daqueles que já partiram nessa saudade e na certeza de um encontro. É isso, pastor Diego. Nós vimos aí que cada religião, ela acredita num formato aí da morte, da vida após a morte, mas eu vi algo em comum em todas elas. Nenhuma delas acredita que é o fim, que a morte é o fim. E a esperança de uma outra vida, ou de uma nova vida, ou de uma próxima vida. Mas todos se recusam a acreditar no fim. Morreu, acabou, não existe mais. Então, todas acreditam que existe sim algo além. E eu acho que essa esperança do algo além, do algo depois, é que talvez não faça a gente desistir no meio do caminho. Olha, já que eu vou morrer, então eu vou desistir agora. Então eu acho que essa esperança, né, essa vontade de ver a nova vida, ou de estar numa vida eterna, eu acho que também motiva muito o ser humano, né? Isso. Eu gostaria de dizer algo assim que é também um pouco inusitado, mas eu gostaria de dizer assim, é bom, ou seria bom, se nós nos preparássemos para a morte. É inusitado dizer isso, né? Inclusive,
você perguntar se alguém tem um plano funerário, às vezes é algo até hilário, né? De dizer assim... Na verdade, nós temos. Você quer você quer que eu morra? Você quer que eu pense que as pessoas... Mas é algo que a gente precisa se preparar. E eu diria que é importante a gente encarar essa consciência. Então, e se preparar para a morte em vários sentidos. Então, se preparar para a morte dos nossos entes queridos, né? Geralmente, quando acontece, aí é que a gente tem que correr atrás de tudo, né? Tudo é feito às pressas porque nós não nos preparamos para isso. A gente não considera essa realidade. Mas eu diria que é importante. Agora, até abrindo um pouco um parênteses aqui, hoje em dia, veja só, a gente falou de luto e você sabia, Iana, que tem pessoas que sofrem no luto por causa dos seus animaizinhos? Sim. Por causa dos seus pets? Sim. Então, olha, eu como pastor, inclusive, eu preciso lidar com pessoas que estão sofrendo por perca de entes queridos, mas também preciso lidar com pessoas que sofrem pelos seus animais, por causa dos seus animais. É um apego que algumas pessoas têm. É a ruptura, né, que a psicóloga falou, o emocional ali. Exatamente. Então, eu diria assim, olha, prepare-se para a morte dos seus pets, dos seus animaizinhos. As pessoas que são mais próximas a mim, da minha comunidade, eu sempre, de uma forma ali um pouco de brincadeira, mas tento preparar eles, sabe? Olha, um dia vai falecer, você já está se preparando para isso, como é que a gente faz? E os animais, a vida deles é curta, né? É mais curta que a nossa, né? Então a gente precisa lidar com isso. Às vezes esse despreparo nos causa traumas e sentimentos, mais dor ainda, né? Que são muitas vezes difíceis de superar, né? Então, preparar-se para a morte. Agora, o mais importante que eu gostaria de deixar aqui como pastor, estou aproveitando esse espaço, que nós devemos nos preparar para a nossa morte. Então, eu disse que a morte é uma certeza. Mas eu queria deixar uma pergunta, Iana, para nós, tá? Para todos nós. E a nossa vida eterna é uma certeza pessoal? E aí é uma pergunta que cada um precisa fazer para si mesmo. Nós não temos esse poder de julgar a eternidade de ninguém. Isso é um papel de Deus. Mas eu preciso me perguntar para mim, Diogo, você tem certeza dessa vida eterna? Iana, você tem certeza? Você se perguntando para si mesmo. Tenho me preparado? Você tem certeza dessa vida eterna? E aí, no meu modo de pensar, nós mostramos todos os modos, né? E eu queria destacar o meu. Sim. A nossa certeza da vida eterna, Iana, não vem pela qualidade da nossa vida. Não é se nós fizemos boas obras ou más obras. Não é isso. A nossa certeza da vida eterna está naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. É uma palavrinha muito bacana que você usou, que é fé. Agora, a fé no que Jesus fez. Então, eu passo a ter a certeza na vida eterna porque o meu Jesus, tipo Maria, sabe? O meu Jesus foi lá na cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, ele vai me ressuscitar e eu passo a ter essa certeza por causa dele. E isso vai, na minha forma de enxergar a Bíblia, vai fazer com que a gente caminhe nessa vida tão dura, tão difícil, e esses dias têm sido dias difíceis realmente. Nós, como comunidade de fé, lidamos com toda essa realidade da pandemia e dos óbitos que aconteceram. Outras situações também aconteceram. Nós tivemos um evento
na nossa igreja, que foi muito dolorido para nós. Eu posso dizer a você que a nossa igreja toda está encarando um luto. Veja que coisa interessante, né? Não só uma família, mas uma comunidade. Uma pessoa da nossa igreja estava numa celebração nossa, no dia de domingo, normal, todo mundo. De repente ela precisou sair para ir em casa buscar algo e ela sofreu um acidente. Nesse intervalo, né? Ela passou mal e ela não resistiu. Então nós encerramos a celebração e recebemos a notícia do falecimento. Então todos vivenciaram. Claro que a esposa, os pais, os irmãos tiveram isso com uma dor muito mais forte, mais intensa, mas nós também sofremos bastante e estamos lá, colocando tudo isso que eu falei para você aqui em prática, junto com essa família, juntos também como comunidade, falando com Deus da nossa dor, do nosso sofrimento, do nosso choro. As outras celebrações que tivemos foram celebrações de muito choro. Inclusive, tinha uma criança da nossa igreja que falou assim com a mãe dela: mãe, vamos levar, 6 anos de idade, vamos levar uns lencinhos para a igreja, que o pastor está chorando muito. Então foram celebrações assim de choro, sabe, de saudade, emoção, né? De emoção, mas com a esperança na nossa fé em Cristo que tudo isso vai ser superado pela resposta de Deus, que é a vida eterna. E esse é um conforto, particularmente para mim. Eu acredito que para muita gente é um conforto a gente entender todo esse processo de esperança, fé, da promessa, né? Eu aqui não quero, nós aqui não queremos dizer que um pensamento e uma doutrina é a certa, é a que deve ser seguida, não queremos impor nada. Estamos aqui conversando, batendo papo sobre as nossas experiências, as experiências que tivemos nas reportagens, a experiência do pastor Diogo como, né, um orientador, um líder espiritual dentro da sua comunidade, e a minha experiência como ser humano, como cidadã. Sim. Então, eu quero deixar isso bem claro. Eu comecei o Vale em Cartaz de hoje, o Maurício, nosso editor de vídeo, ali viu, eu comecei muito emocionada, quase não contive as lágrimas, porque ainda estou nesse processo, mas com a certeza de que essa pessoa que partiu, eu não perdi, ela partiu daqui, ela está no lugar melhor, eu creio nisso. Eu tenho a minha tia Ângela Marta Rodrigues Lima Araújo, faleceu no dia 3 de outubro, aos 75 anos. Mas eu acredito que sim, ela era uma mulher de muita fé e eu acredito sim que ela está num bom lugar. Então, mas eu termino esse programa, encerro esse programa, pastor Diogo, com um sentimento muito mais leve, um coração acolhido. Foi muito bom o nosso papo. Como eu disse, eu comecei com lágrimas nos olhos e vou encerrar com o coração em paz. E eu quero muito agradecer ao pastor Diogo, suas contribuições. Quem quiser falar com o pastor Diogo, procurar, tirar dúvidas, como as pessoas podem procurar o pastor Diogo e encontrá-lo? Então, Iana... Tem uma rede social que as pessoas possam entrar em contato, o Instagram, alguma rede social? Sim. Eu sou um pouco fraco nisso, me perdoa, tá? Mas eu acho que é @Diogo Agostinho. Diogo com Y. Diogo com Y, como está na reportagem, lá na identificação do letreiro, é Diogo com Y. Vocês vão lá no Instagram, procura o pastor Diogo Agostinho. O pastor Diogo Agostinho está na comunidade Igreja Batista Memorial da Coab Maçangano, em Petrolina. Né? Também pode ir lá conversar com o pastor, procurar a comunidade, conhecer a comunidade, a quem assim desejar. E isso, gente. Sim, serão muito bem-vindos. É isso. Eu quero agradecer novamente o seu espaço. Aqui também é sua casa. Quando quiser vir, nós estamos aqui. O Vale em Cartaz, o Cartaz da Cidade, está de portas abertas. Eu quero agradecer
todo esse conforto, essa palavra, essa orientação. Foi muito bom. Acredito que nossos internautas aí, quando assistir o programa, também vão se sentir acolhidos. Que bom. E a todos vocês, mais um Vale em Cartaz. Se inscrevam no nosso canal Cartaz da Cidade no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar essas informações, essas personalidades, essas pessoas do nosso Vale de São Francisco para todo o Brasil, para que conheçam aqui nossa riqueza, que é a maior riqueza que nós temos aqui são as pessoas. Tá bom? Eu agradeço e até o próximo Vale em Cartaz. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804.